E aí, pessoal, beleza? Tranquilo aí? Seguinte, vamos falar um pouquinho sobre raiva, né? Vocês já têm o material aí, eu mandei para vocês o PDF com algumas páginas, com né, um introdutório do conteúdo. Vocês acabaram de receber também as notificações, né, as formas de acompanhamento, as formas de notificação que são feitas. A gente faz a notificação durante o acompanhamento, né, e faz a notificação dos casos quando são suspeitos. Esse quando, na verdade, é quando você institui algum tipo de tratamento, enfim. A gente, né, vai discutir isso em conjunto com o manual, tá joia? Bem, hoje o nosso conteúdo, ele é sobre a questão da vacina, tá? Então, assim, quando a gente vai fazer o acompanhamento, seja numa circunstância aí de acidente, seja uma circunstância de, né, algum tipo de exposição, né, ou até mesmo uma pré-exposição também, né, que a gente tem a pré-exposição, tá, que é para quem vai trabalhar, para quem vai para alguma questão diária, né, enfim, tudo isso a gente vai tá abordando, beleza? Então vamos lá. Começa aqui. A raiva, né, a vacina contra a raiva é uma vacina que é inativada, tá certo? Então um tipo de vacina que ela pode ser administrada, você não se preocupa tanto com as condições de efeitos colaterais, certo? Em decorrência do próprio vírus, tá? Vocês já devem ter visto, né? A raiva ela é um tipo de vírus que ele acomete mamíferos, tá? Ela tem hospedeiros que não manifestam sintomas, né? Como o morcego, por exemplo, é um hospedeiro tido como natural, tá? Da raiva. A raiva ela tem uma série de implicações, ela tem uma série de ocorrências, tá? Mas normalmente elas são mais comuns em regiões quando você não tem tanto controle, né, de algumas populações silvestres, tá? Que assim, tem algum tipo de invasão, você tem algum tipo de... vamos colocar assim, quando pessoas, né, um grupo de pessoas vai lá e pega uma área de mata, interfere naquilo lá, né? Por consequência, os animais que vivem ali, que têm o seu ciclo, né, natural ali, acabam, vamos supor, alguém começa a fazer uma pastagem próximo a uma caverna, tá? O que vai acontecer? Qual que é o ciclo, né, habitual? O morcego vai lá, que tem a raiva, ele vai infectar o gado, essa carne maltratada ou então de alguma outra maneira a infecção desse gado passa para algum outro animal, para algum ser humano, certo? A raiva urbana, tá? Que seria o quê? Seria o caso de algum cachorro, algum gato, né? Nas ruas mesmo por aqui, ter raiva, né? Na nossa região isso não tem acontecido, não tem sido relatado nos últimos anos. É algo que a gente pode dizer que está sob um relativo controle, apesar da área de mata, né? Ela ter alguns focos assim pontuais, né? Mas são delimitados, né? Então a questão principal é sempre relacionada a controle, né? A saber onde tem, a saber quais são as áreas, as populações de maior risco, maior exposição, né? Então, como que é feito esse controle, né? Você tem, por exemplo, nas ruas, quando, vamos supor, um cachorro morre, um gato, né, é encontrado morto, você tem que fazer a avaliação, é feito o exame do animal, né, através de material, parte do cérebro do animal, né, encaminhado para análise. Essa análise ela verifica, né, a existência ou não, né, morreu de decorrência do vírus da raiva ou não, tá? Assim, eu estou só comentando por cima, tá? Existem mais passos, documentação toda, né? Mas é só para vocês poderem ter uma ideia, tá? Poderem ter uma noção de como que isso ocorre. Então, assim, com relação, por exemplo, à vacinação, né? Por que se vai usar a vacina, né? Você usa a vacina contra a raiva em situações que você não consegue controlar, você não consegue determinar, né?
o destino do animal. Basicamente é assim, um acidente com um cachorro. O cachorro é observável? Tá? O cachorro é um cachorro conhecido? Tá? Caso isso ocorra, né, seja possível observar, seja possível acompanhar, né, são poucas as situações em que vai de fato conduzir para vacinação, tá? Gato, mesma coisa, tá? Então gato também, gato você é capaz de, né, tem condições de observar o animal, é um animal conhecido, né, já tem histórico de vacina, não, enfim, tudo isso é considerado, tá bom? Então, assim, você tem sei lá, às vezes o ferimento ele não é tão profundo, o ferimento ele não é tão grave, mas acaba sendo indicada a vacina. Por quê? Porque o animal não pôde ser observado, porque o animal não pôde ser acompanhado. Então, ele é dado como desaparecido, é dado como morto, tá? Então, por conta disso, tá? Mediante ali análise de risco, tá? A circunstância atual do acompanhamento de raiva, pode ser indicada a vacina, certo? Ela pode ser indicada ou não, varia muito com relação a casos, varia com a indicação atual da vigilância, certo? Não vou pontuar nenhuma agora aqui, porque de repente eu falo já, né? Isso é algo que é fechado dentro de um período de datas, né? Então, assim, a gente está agora, né, com uma realidade. De repente, daqui 6 meses, né, as indicações gerais, tá? Eu estou dizendo assim, as indicações gerais no tocante a essa relação de o que fazer, né, com relação a doses e tal, tá? Isso pode ter algumas variações, tá? Mas assim, a conduta, tá? A conduta que a gente tem atualmente é o quê? O material, né? Você não tem condições de acompanhar o animal, né? Então é feita a vacinação, é dado como um animal suspeito, certo? Então, assim, você tem, por exemplo, uma situação, você tem uma determinada circunstância de acidente com animal silvestre, tá? Vamos supor que seja um acidente com animal silvestre. Qualquer tipo de acidente, tá? Com animal silvestre. O que seria um acidente com animal silvestre, tá? Vamos dizer que o sujeito está no meio do mato e toma uma mordida de algum animal, tá? Uma mordida de uma anta, tá? O que acaba ocorrendo, né? Você, nessa situação, tem que indicar, né? Acaba sendo indicado com certeza a vacinação e é avaliado o caso de usar o soro antirrábico ou não, certo? Você pode encaminhar, pode ser feito um encaminhamento para a instituição que administra e lá é feita a avaliação, se usa ou não, quais os critérios, tá? Por que vai se fazer ou não vai se fazer, tá? Isso acaba sendo determinado no momento, lá tem uma série de pré-requisitos, certo? Que envolvem principalmente questão de região, tá? Vamos supor que é uma área que você não tem nem registro de raiva silvestre, tá? Tem um acidente, é feita a exposição como pós, né, material de pós-exposição, que é a vacina, tá? Depois do acidente, é feita a vacinação. E aí, a partir disso, tá? É encaminhado para o hospital, tá? Vamos colocar aí um exemplo mais fácil. O hospital vai ter o soro, tá? É uma região que não tem casos de raiva silvestre, provavelmente o hospital vai dispensar. Estou dizendo assim, uma situação genérica, tá, gente? O hospital vai dispensar. Tá? Então, assim, entra em consideração a área, entra em consideração o tipo de acidente com relação também à área. Então, assim, não é só a avaliação de característica da lesão, tá bom? Então, assim, você tem que levar em conta os casos na região, os casos no município, certo? Os casos, eu digo, também em animais. Então, assim, é um trabalho bastante amplo, tá? Esse material aqui que a gente tá gravando, tá? Para poder dizer para vocês que, assim, a gente, para poder fazer o uso da vacina, né? Você faz a leitura do uso da vacina, mas você percebe que tem todo um conjunto associado. Você tem um material de epidemiologia, tá? Galera da vigilância epidemiológica, você tem
o atendimento da galera, geralmente em hospital, que costuma ter o soro, né, o soro antirrábico, o soro antiofídico e tal. Assim, a galera do hospital tem também a avaliação para dispensação, para o uso desse material. A galera do posto de saúde faz a indicação do uso da vacina antirrábica ou não no momento do acidente, faz os encaminhamentos adequados. Então, assim, tem toda uma série de fatores, a forma de usar, a forma de aplicação e tal. Então, assim, varia bastante. Isso aí rende bastante assunto, tá? Então, assim, eu estou citando todos esses exemplos, certo? Espero que não tenha ficado muito confuso até aqui, porque a gente não se prende só à vacina. Não é só uma coisa, o cachorro mordeu, vai lá, toma vacina, acabou. Tá? Tem todo um conjunto, tem toda uma estrutura, tá, associada ao trabalho que você está fazendo. Tá? Não é só a notificação, não é só a vacina, você tem toda uma estrutura grande em torno disso. Tá? A gente tem que lembrar que a raiva, uma vez instalada, ela não tem cura. Então, o que você faz é um tratamento com a vacina, porque esse tratamento com a vacina ele vai estar te ajudando a acelerar a resposta imunológica para combater o vírus antes que ele se instale no sistema nervoso central. Vamos dizer que, assim, vamos dizer assim que a gente tem uma certa sorte, tá? De pelo menos o vírus ele ter uma migração bastante lenta. Por essa característica de ser bastante lento, né, do sistema nervoso periférico migrar até o sistema nervoso central, a gente tem esse tempo para poder trabalhar com a vacina. Então, é administrada a vacina, o sistema imunológico vai ficando esperto, vai fazendo leitura e aí vai ter condições de combater o vírus. Tá? Resumidamente, dessa maneira que vai funcionar. Tá? De uma forma talvez simples demais, né? Espero que também não tenha atrapalhado resumir tanto assim. Mas é mais ou menos assim que vai funcionar, certo? O que a gente trabalha quando tem uma exposição à raiva, a vacina, e sempre lembrem-se disso, vacina não é um tratamento, vacina não é para curar uma doença, vacina é para não se adquirir a doença, tá? Então, quando a gente fala de vacina contra a tuberculose, quando fala da BCG, vacina contra a febre amarela, vacina contra a gripe, se a pessoa já está com gripe, por exemplo, tá? A vacina, no caso, ela vai prevenir de pegar outra gripe mais adiante. Aquela que ela já está se manifestando, aquela que ela já está doente, certo? Vacina, por conceito, tá? Ela não vai ser tratamento. Ela não é tratamento, vacina é prevenção, vacina você vai estar ensinando o teu corpo a se proteger, tá? É uma forma de você ensinar seu corpo a se proteger. Então, vamos lá, teve um acidente com raiva, certo? O cachorro mordeu, não é observável, é administrada a vacina, tá certo? A vacina vai ser usada em que sentido, tá? Para que vai se usar a vacina, tá? Porque enquanto supostamente o vírus esteja migrando do sistema nervoso periférico para o sistema nervoso central, tá? A vacina vai ensinar de uma forma rápida, tá, para o organismo como que ele tem que combater o vírus. Tá? É dessa forma que funciona, dessa maneira aí que acaba conseguindo agir. Tá? Essa que eu falei, essa maneira que eu estou explicando aqui, é a pré-exposição, é a pós-exposição, tá? Essa maneira aqui é a maneira que o vírus ele vai ficar migrando dentro do organismo, a pessoa já está exposta e está correndo atrás do prejuízo, tá joia? Na sequência, encerrar isso daqui, fechar isso daqui, beleza? Na sequência vamos falar de pré-exposição. Pré-exposição já é um outro cenário, tá bom? Não envolve acidentes, beleza? Vou nessa, pessoal. Falou aí.